versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Convido a todos os irmãos para nós lermos em uma só voz esse texto, Josué, capítulo 1, versículo 8. Amém? Josué, capítulo 1, versículo 8. Leiamos todos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Não cesses de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida e agora nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, fale através da instrumentalidade do teu Espírito Santo a cada um aqui. Que, ó Deus, a gente seja edificado e desafiado pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, me use apesar de mim. E, ó Deus, que o teu nome seja glorificado nesse culto. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu falei terça-feira num momento missionário e eu me recordei de algumas viagens que eu fiz para campos missionários. E eu me lembro da primeira viagem que eu fiz para Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. Inclusive, o Alexandre foi comigo nessa viagem. E lá o pastor que nós fomos visitar, ele nos deu algumas orientações. Porque a gente era, por exemplo, para mim era o meu primeiro contato com a tribo indígena. E ele me deu algumas orientações. Então ele explicou algumas coisas para que a gente não fizesse feio ali, né? Porque nós fomos proclamar o evangelho. Então, para que eles se sentissem bem com a nossa presença. E eu me recordo que uma das coisas que ele nos orientou, por exemplo, era o seguinte: olha, quando eles te oferecerem o que comer, não recuse. Talvez não vai estar com a cara muito agradável, talvez vai ser algo diferente, mas não recuse, porque isso é uma grosseria para eles. E a gente, eu até lembro que a gente perguntou, mas o que será que eles podem oferecer para a gente lá fora? Olha, talvez eles vão oferecer um miolo de macaco, talvez vão te oferecer uma bebida que é fermentada na boca das mulheres, mas também tinha coisa legal, peixe, uma fruta. Graças a Deus a gente não teve de comer miolo de macaco. Mas ele ensinou a gente, falou assim: olha, você experimenta e agradece, né? Se você achar que não dá conta de comer, mas não recusa não. E assim a gente fez e fomos bem. E eu também me recordei de quando eu fui para Guiné-Bissau, na África Ocidental, e eu me recordo do missionário que eu fui apoiar, o Danilo. Ele me disse o seguinte, falou: Paulo, não estranha se às vezes no contato com o pessoal, algum rapaz chegar e pegar na sua mão. E aí eu falei assim: como assim, né? Pegando a minha mão? Ele falou: porque às vezes ele quer demonstrar que ele é muito amigo seu. E então ele vai pegar na sua mão. Isso é normal aqui. Embora está se perdendo por conta que agora o pessoal assiste muito, né? Tem internet, às vezes vê que isso não é muito legal. Mas tem muita pessoa que, para demonstrar o amor, o carinho para você, a amizade, ele vai pegar na sua mão. E eu me recordo também como se fosse ontem, né? A primeira vez que aconteceu isso comigo. Né? Ali na hora que o rapaz pegou na minha mão, eu fiquei assim: o que é isso, né? Mas ali eu lembrei da orientação: olha, não assusta, né? Porque ele é muito seu amigo. E ali, como se diz, eu peguei na mão também e saí mandando e mostrando carinho por mim, né? Na nossa amizade. Mas, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor se preocupa em orientar o seu povo também. E nós vamos ver, através da palavra de Deus, o que Deus deseja que nós façamos, o que Deus deseja, o modo que nós devemos viver nesse mundo. Se nós formos olhar já desde a criação, Deus já orienta como que o homem deve viver. Nós vamos ver que Deus vai dizer para Adão, logo que o forma, que ele deveria cultivar a terra. Diz também, dá ordem para ele, né, orienta: olha, de toda árvore você poderá comer livremente,
Mas da árvore do bem e do mal, dessa não comereis, porque quando comer, certamente morrerás. Então, nós vemos que desde sempre Deus orienta o seu povo. E nesse livro, né, de Josué, nesse versículo, não é diferente. No livro de Josué nós vemos, né, recapitulando, porque às vezes nem todos têm esse conhecimento, mas no livro de Josué é logo quando Deus tira o seu povo da terra do Egito, com forte mão, teve as 10 pragas no Egito, que simbolizavam os deuses daquele povo. O faraó na época achava que mandava, achava que era Deus, e Deus mesmo endureceu o coração de Faraó e tirou o seu povo da terra do Egito. E ali prometeu, e esse também mostra o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eles estavam ali há 40 anos andando naquele deserto, ansiosos pela terra prometida. E então, aquela geração que pecou contra o Senhor, ela faleceu, e agora os descendentes deles estavam para entrar na terra prometida. E nós vemos que Deus chama Josué para continuar a liderança, lembrando que era Moisés que liderava o povo até antes de entrar na terra prometida. Deus permitiu que Moisés visse a terra, mas não permitiu que ele entrasse à terra. Mas coube a Josué liderar esse povo, o povo de Deus, para entrar na terra prometida. Então, nesse capítulo 1, Deus vai orientar, dar orientações e fortalecer Josué. Vai dizer: olha, ser forte e corajoso, não tema, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo. E ele dá orientações para que Josué e para que o povo pudesse viver na terra prometida, pudesse viver de maneira que agradasse a Deus na terra prometida. Lembrando que eles viveram muito tempo no Egito e era um povo idólatra, e também essa terra, onde a terra prometida, ela era ocupada por 7 povos diferentes. E esses 7 povos, eles eram mais fortes do que o povo de Israel. Mas Deus vai falar para Josué: olha, ser forte e corajoso. Eu vou te dar orientações aqui para que você vá, para que você lute e que vocês alcancem a terra prometida, que eu já prometi e cumpro, porque nosso Deus, ele não é como homens, que promete, mas não cumpre. O nosso Deus, ele promete e cumpre. E então, Deus fala a Josué, dá algumas orientações, e dentro dessas orientações está esse versículo 8, onde ele vai dizer: olha, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Meus irmãos, assim como Deus orientou desde a criação do homem, assim também Ele nos orienta hoje. Como que nós devemos viver? Hoje, se nós não tomarmos cuidado, o mundo ele é sutil em tomar o nosso coração. Muitas vezes nós podemos vir à igreja todos os domingos, vir nas atividades da semana, e muitas vezes nós estamos corrompendo o nosso coração. Hoje o mundo ele mostra que nós devemos viver um ativismo, ou seja, nós temos um monte de coisa para fazer, nós temos que trabalhar, ao mesmo tempo temos que estudar, ao mesmo tempo nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa família, precisamos fazer um monte de coisa, e a nossa agenda muitas vezes ela é lotada e não temos tempo para passar com o Senhor. Também existe o materialismo, onde o mundo nos ensina que muitas vezes nós somos aquilo que temos. E as pessoas vão em busca de ter bens, de ter carros, de ter propriedades, porque as pessoas vão te dar valor se você tiver muitas coisas. Existe também o narcisismo hoje, que é aquele amor excessivo por você mesmo. Narcisismo é isso. Às vezes a gente nem sabe o que era o narcisismo, mas a gente conhece bem o que é isso. Porque como nós amamos a nós mesmos. E aí nós queremos unicamente buscar aquilo que nos agrada, e até o mundo diz isso: olha, se isso te faz bem, faça independente do que aconteça. Ah, mas pode ser que se eu fizer isso vai maltratar alguém. Não importa. O que importa é você ser feliz. Meus irmãos, não é assim que Deus deseja que nós vivamos. Nós devemos viver conforme Deus nos ensina na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler. É interessante que nós temos esse desafio de viver no mundo.
E como que nós devemos viver nesse mundo? A palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, nós temos trabalhado com os adolescentes o livro Discípulo Radical de John Stott. E ele vai dizer no livro que nós cristãos, nós temos a igreja de Deus, que somos nós temos uma dupla responsabilidade nesse mundo. Nós temos uma dupla responsabilidade. Nós temos, por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, nós devemos não nos contaminar por ele. Então, nós temos uma dupla responsabilidade. Nós somos colocados neste mundo por Deus para que nós vivamos aqui, para que nós testemunhemos aqui e servimos aqui. Mas nós não podemos nos contaminar por esse mundo. Nós não podemos permitir que essas coisas que eu já disse anteriormente tomem o nosso coração. Nós passamos a adorar outras coisas em vez de adorar ao nosso Senhor. Que nós passamos a servir apenas nós mesmos e não servir ao próximo e servir ao Senhor. Mas aí ele conclui dizendo: nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Ou seja, nós não podemos ir para o meio da montanha e falar assim: olha, já que eu não posso me contaminar, eu vou me isolar. Não, nós devemos viver no mundo, porque nós precisamos servir a Deus aqui e servir o próximo. Mas ele vai dizer também que nós também não podemos sacrificar a nossa santidade nos conformando a este mundo. Meus irmãos, não há como nós servirmos a dois senhores. Ou nós vamos viver neste mundo servindo a Deus, ou você vai viver este mundo de maneira que não serve a Deus, que não vive para Deus. Não existe um meio termo e não existe você caminhar nos dois juntos. E Deus nos orienta como que nós devemos viver neste mundo. E a primeira orientação a palavra de Deus, ela é tão rica que nesse versículo nós vemos 3 orientações de Deus para o seu povo. E a primeira orientação que nós podemos ver, para mim, para você, assim como Deus deu a Josué para que ele instrua o povo de Deus naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, é o seguinte: medite na palavra de Deus. O versículo que nós lemos diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Antes medita nele de dia e de noite. Deus fala para Josué: não cesses de falar deste livro, antes medita de noite. Nesse tempo, meus irmãos, já estava talvez grande parte, ou total, o Pentateuco pronto, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E então Deus vai dizer para Josué: Josué, medita, Josué, você vai liderar o meu povo. Então você deve instruir o povo para que ele medite neste livro de dia e de noite, para que vocês façam aquilo que eu desejo. Meus irmãos, hoje Simone já disse um pouco, nós fazemos muitas coisas, mas nós temos negligenciado o tempo de oração e também temos negligenciado o tempo de leitura da palavra. Em nossa agenda nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para estudar, temos tempo para o nosso entretenimento. Acredito que seja ali um telejornal, seja ali um WhatsApp, seja ali um Facebook, um Instagram. Temos tempo de às vezes ir na academia. Achamos tempo para um monte de coisas. Mas será que a meditação na palavra de Deus tem sido algo que está na nossa agenda diariamente? Deus, ele instrui o seu povo e nos instrui hoje. E a primeira instrução é: se vocês querem viver de maneira correta, como eu desejo, a primeira coisa que a gente deve fazer é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Meus irmãos, é interessante que aqui não está leia a palavra de Deus, mas está assim, meditar. Ler é uma coisa e meditar é outra totalmente diferente, embora elas sejam bem próximas. Nós podemos ler todo dia a Bíblia e não meditar. Se a gente falar assim: olha, agora eu tenho que ler um capítulo por dia, e você lê assim, li, fiz minha leitura, ótimo. Vai passar daqui 3 horas, você não lembra o que você leu. Mas o que Deus nos ensina, o que Deus deseja de nós é que nós passamos tempo de meditação na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, meus irmãos, é nós lermos devagar a palavra de Deus, é nós lermos com atenção.
é nós, ao abrirmos a palavra de Deus para a nossa meditação diária, nós orarmos ao Senhor, fala ao meu coração. Senhor, que eu entenda a Tua vontade na minha vida, que eu entenda que o Senhor deseja falar comigo através da leitura da Tua palavra. É ler ali, se você não entender uma palavra, você pesquisar, você procurar em outras passagens bíblicas aquele texto de uma forma mais clara. A Bíblia, ela é unificada, ela não se contradiz. Se aquele texto está difícil, meus irmãos, procurem outros textos que ele irá falar de uma forma mais clara. Mas precisamos ter tempo de meditação na palavra de Deus. Por muito tempo, pela graça de Deus, eu vejo que a igreja tem buscado essa vida de leitura da palavra. Mas muitas vezes nós deixamos a desejar. Nós temos, de vez em quando eu posso, agora eu tenho esquecido um pouco mais devido à correria, mas não é desculpa, a leitura bíblica anual. Talvez alguém vai dizer, nossa Paulo, mas 3 capítulos é muito para mim. Leia um capítulo por dia, vai no seu ritmo, mas medite na palavra de Deus. E é meditar de dia e de noite, também não é apenas um momento e falar assim, está tudo certo, mas meditarmos com paixão, termos amor naquilo. Meus irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Eu procurando um irmão que está acompanhando essa leitura, né? Pelo menos fez o compromisso, e é comum, porque eu também já disse isso, então não vou simplesmente falar do irmão, mas eu também, muitas vezes eu falo isso para o Senhor, Senhor, eu não tive tempo de ler hoje. E ele falou, Paulo, estou atrasado, porque eu não estou tendo tempo. E essa desculpa muitas vezes eu também já usei, olha Senhor, eu não estou tendo tempo de ler. Mas eu queria contar o testemunho de um homem do Senhor que chama George Miller. Ele é um grande pastor, ele viveu no século XIX. Esse pastor, ele construiu 5 grandes orfanatos na Inglaterra. Ele cuidou em torno de 10 mil jovens durante a sua vida. 10 mil órfãos, quer dizer. Diz que ele pregou cerca de 3 vezes por semana, de 1830 a 1898. São 68 anos, meus irmãos. Isso dá em torno de umas 10 mil pregações. Mas ele, aos 70 anos de idade, isso aqui é uma palavra muito legal, porque às vezes a gente pensa assim, 70 anos eu não sirvo para muita coisa, às vezes, graças a Deus, acho que nem tem muitas pessoas mais idosas aqui, mas talvez você assim, 70 anos eu não tenho mais o que fazer. Esse homem, aos 70 anos, ele realizou o sonho de ir para o campo missionário, com 70 anos. E ele, até os 87, ou seja, durante 17 anos, ele serviu no campo. Sabe o que ele fez em 17 anos no campo missionário? Ele viajou por 42 países, dos 70 aos 87. Pregou em média uma vez por dia e falou em torno de umas 3 milhões de pessoas. E então, com os 87, ele retorna, aí ele volta para a sua vida na igreja e no orfanato. Ele continua pregando. Diz que ele faleceu no dia 9 de março de 1898, numa quarta. E na terça-feira ele tinha dirigido uma reunião de oração, meus irmãos. Mas por que eu quero dizer sobre esse homem? Antes de falecer, ele disse que ler a Bíblia cerca de 200 vezes. E muitas vezes de joelhos. Meus irmãos, eu olho para a vida desse homem, eu falo, como que ele tinha tempo? Que desculpa que eu vou dar para o meu Senhor quando ele me resgatar, ele voltar? Como que eu vou falar para ele, Senhor, eu não tive tempo de ler a tua palavra? Meus irmãos, precisamos meditar na palavra de Deus. Para aquilo que o nosso coração está inteiramente ligado, nós achamos tempo. Para aquilo que toma o nosso coração, nós temos tempo. Se o nosso coração, se aquele ídolo do nosso coração é um entretenimento, eu tenho certeza que você tem arrumado todo dia tempo para ele. Se todo dia, eu tive um tempo que eu gostava muito eu já era crente, gostava muito de ir na academia. Talvez hoje eu percebo que o ídolo do meu corpo, o ídolo da minha vida naquele tempo era meu corpo. Eu ia todos os dias na academia, e eu trabalhava na guarda, fazia faculdade, eu era presidente da mocidade,
Mas eu achava todo dia, eu achava tempo de ir na academia. Mas não era todo dia que eu achava tempo de ler a palavra de Deus. Meus irmãos, se de fato o Senhor é Senhor da nossa vida, nós devemos ter vida de meditação na palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus mesmo vai dizer em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E aí Jesus vai dizer: e são elas mesmas que testificam de mim. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Já em Gênesis, na própria criação, nós vamos dizer Deus já dizendo que vai vir aquele descendente que pisará na cabeça da serpente, falando de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, Jesus também vai dizer que se você me ama, guardará a minha palavra. Se nós amamos a Cristo, nós precisamos ter vida de meditação na palavra de Deus. Jerônimo, que é um antigo pai da igreja, ele vai dizer que ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos conhecer a Cristo, nós não vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos ter tempo de meditação na palavra de Deus. Meus irmãos, que na nossa agenda, que você marque, eu não posso passar um dia sequer sem meditar na palavra de Deus. Que isso seja habitual na sua vida. Mas Deus também nos instrui algumas coisas nesse texto. Ele vai dizer, olha, medita nela dia e noite. Mas ele vai dizer também, não cesses de falar. Não cesses de falar. Meus irmãos, uma outra orientação que é clara, que Deus fala a Josué, olha, não cesses de falar deste livro da lei, não cesses de falar para o seu povo, para o meu povo. E nós vamos ver que desde o começo também Deus orientava o seu povo a fala para as crianças, inculque nas crianças a palavra do Senhor, para que quando elas crescerem, elas não venham se desviar. Meus irmãos, a orientação é clara, nós precisamos meditar, mas também precisamos falar, precisamos anunciar as Escrituras para as outras pessoas. Para aqueles que estão na nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam. Deus colocou você e colocou a mim onde nós estamos, justamente para nós falarmos de Cristo onde nós estamos. E meus irmãos, como diz em Romanos 10, versículos 13, 14 e lerei o 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão em quem de nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E aí o versículo 17 vai dizer assim: e assim a fé vem pela pregação e pela palavra de Cristo. A fé, meus irmãos, só vai vir pela pregação. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar das Escrituras para as pessoas que nos cercam. Meus irmãos, hoje, ao mesmo tempo que é um tempo muito difícil, ao mesmo tempo é um tempo que nós temos tendo oportunidades riquíssimas. Talvez eu não me recorde de um tempo tão propício para eu falar do Evangelho como esse. Porque o que as pessoas estão sedentas de ouvir, uma palavra de esperança. Pode ir no supermercado e ficar na fila, que você vai ver pessoas reclamando. Você vai dizendo pessoas, olha, eu não aguento mais usar máscara, não aguento mais não poder visitar meus amigos, eu não aguento mais essa pandemia. E aí é hora de nós, um terreno fértil para nós podermos anunciar a esperança para essa pessoa. E poder dizer para ela, olha, eu concordo com você, mas eu tenho uma boa nova para te dar. E aí ela vai assustar, aqui, está acabando o coronavírus? Olha, isso eu não sei dizer, mas eu sei dizer que existe Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e agora nós somos peregrinos nessa terra. Hoje nós passamos por coronavírus. Pode ser que demore mais alguns meses, ou até ano. Mas haverá um dia em que Ele retornará para nos buscar. Aleluia. Como nós cantamos agora há pouco. As pessoas estão
sedentas e nós temos a maior preciosidade em nossas mãos. Se você for promovido, ou os estudantes, se vocês tirarem boas notas, normalmente a gente gosta de contar com facilidade. Você vai contar para sua família, olha como é que minhas notas estão boas. Ou você vai dizer para sua família, olha, eu fui promovido, agora eu sou diretor, tal. Meus irmãos, nós temos a maior preciosidade, nós temos a melhor notícia que alguém pode receber, que é Cristo Jesus, e muitas vezes nós não falamos. Meus irmãos, eu me sinto, primeira palavra fala, né, a mim, ao pregador, e eu fico constrangido porque eu tenho uma facilidade de falar de futebol, uma facilidade, eu gosto muito de esporte, sou formado em educação física, e meus irmãos, eu fico constrangido porque eu falo assim, Senhor, se eu tivesse essa facilidade para pregar o Evangelho, talvez eu já tinha alcançado muito mais pessoas para Cristo, talvez não, com certeza. Meus irmãos, nós não devemos cessar de falar do Evangelho. E para encerrar, eu quero contar um testemunho que eu ouvi de um pastor já falecido, pastor Zé João. Eu creio que alguns devem conhecê-lo, homem de Deus. E eu me recordo de quando ele disse que visitou, não lembro o país certo, mas eu acho que era o Peru. E ele contou que conhecia um homem que era analfabeto, meus irmãos. E ele tem Cristo em seu coração, ele disse que a sua esposa lia a Bíblia para ele. E aí ele, né, decorava o que a esposa dizia para ele das escrituras. E ele, lavrador muito simples, disse que ele trabalhava no campo ali até a metade da tarde. Aí ele chegava em casa, tomava um banho e saía para pregar o Evangelho. Analfabeto, meus irmãos. E diz, eu lembro do José João contando em lágrimas que ele plantou algumas igrejas já no Peru. Meus irmãos, que desculpa que nós daremos ao Senhor. Nós precisamos, Deus está orientando o seu povo hoje, orienta a mim e a você hoje. Precisamos de ter vida de meditação na palavra de Deus. Precisamos anunciar as boas novas que levam à salvação, levar esperança para esse mundo perdido, mas também precisamos fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Nós precisamos meditar, precisamos falar, mas precisamos fazer o que está escrito. E é isso que nos diz o texto. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Meus irmãos, Deus está dizendo que nós precisamos meditar, falar, mas precisamos fazer tudo que está escrito aqui. Meus irmãos, não adianta nós queremos falar do Evangelho se a nossa vida é totalmente contradizente ao Evangelho. Então, se você é estudante na sua turma, pelo menos, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época o pessoal gostava de colar, viu? O povo era bom para isso. Inclusive, passava até cola para a galera. Chegava numa prova mais difícil, eles saíam distribuindo. Aí você chegar e falar, não, eu não colo. Ah, mas por que você não cola? Não, porque isso é trapacear. E eu sirvo ao Deus Altíssimo, e eu estudo, eu faço o meu melhor, e eu vou fazer a prova sem precisar de cola. Se no seu trabalho alguém burla regras ou tenta dar um jeitinho e te convida para isso, você deve falar, não, comigo não tem jeitinho não tem atalho não, porque eu sirvo ao Deus Altíssimo e eu vivo conforme Ele me ensina e eu sou correto no que eu faço. Nós não devemos ser devedores, devemos ser corretos, devemos cumprir com a nossa palavra. Nós precisamos cumprir o que a palavra de Deus nos ensina, fazer tudo quanto nele está escrito. Como eu disse na introdução, nós temos a responsabilidade de servir nesse mundo. Jesus, meus irmãos, o nosso Salvador, o nosso Senhor, sendo Deus, sendo o maior que já pisou nesse mundo e o maior que já vai ter pisado, porque Ele é o próprio Deus, através dele tudo se fez, Ele era o Verbo. Ele, meus irmãos, nasceu na manjedoura. Cristo Jesus, nosso Salvador, Ele lavou os pés dos discípulos, meus irmãos. Aquilo que era mais humilhante na casa, aquilo que quem fazia isso era alguém que era assim, não precisava de ter muito conhecimento, porque lavar os pés era tranquilo, era aquela pessoa de, vamos dizer, de menos categoria. E aí Jesus pega um balde, pega um pano e lava os pés dos discípulos. A população ela corria dos leprosos. Jesus
chegava aos leprosos. Meus irmãos, hoje nós queremos servir aqueles que nos convém. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer algo só porque, mesmo que não percebemos, queremos algo em troca. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz, não. Nós devemos servir sem fazer acepção de pessoas. Nós estamos nesse mundo para nós servirmos a Deus. Servirmos a Deus. Nós precisamos servir nesse mundo que na hora que falar assim, olha, agora as igrejas vão fechar. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles vão falar assim, não fechem as igrejas. Porque nós precisamos deles. E meus irmãos, hoje, infelizmente, nós não temos feito isso. Tanto é que grande parte da população hoje está se convertendo ao cristianismo e nós não vemos diferença no dia a dia. Se nós cumpríssemos o que a palavra de Deus nos ensina, nós teríamos um outro país. Meus irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos anunciar as boas notícias, as boas novas que ela nos ensina. E também precisamos fazer tudo quanto nela está escrito. Servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Isso é nós servirmos ao Senhor primeiro de nós mesmos. Mas precisamos amar o próximo. Amar aqueles que nos fazem bem é muito fácil. Agora amar aquele que fala mal de você é difícil. Amar aquele que te persegue é difícil. Mas nós precisamos amá-lo assim mesmo. Nós precisamos servir ao próximo. Sairmos das nossas zonas de conforto para servir o próximo, porque Jesus assim nos ensina. Jesus, nesse texto do lava-pés, ele vai dizer, percebem o que eu fiz? Vocês dizem que eu sou mestre e eu sou. Vocês devem servir ao próximo. Meus irmãos, assim nós precisamos servir ao próximo. Meus irmãos, Deus está, assim como Ele orientou Josué e o seu povo que ia entrar na terra prometida, assim Ele nos orienta hoje. Que a gente venha ter vida de meditação na palavra. Que a gente venha viver de maneira que a gente cumpra tudo aquilo que está escrito. Pedindo a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de pregar o Evangelho, e assim nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos. Mas, meus irmãos, o texto não acaba aqui. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí continua, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, meus irmãos. E como eu disse, o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. Ele não é igual aos nossos amigos, ou os nossos pais, ou a nós mesmos, que às vezes nós vamos prometer e não vamos cumprir. Deus promete e cumpre. Se você meditar na palavra de Deus, se você ter uma vida de anunciar, falar, não cessar de falar, se você fazer tudo que está escrito aqui, você será bem sucedido, meu irmão. Só que nós temos que tomar cuidado, e eu tenho até que esclarecer isso, porque infelizmente tem pessoas pervertendo o Evangelho. Ser bem sucedido para Deus não é igual, não é você ter riquezas aqui não. Ser bem sucedido para o Senhor é você ser encontrado fiel quando Ele te buscar. Ser bem sucedido não é eu ter muitas casas, ter muito dinheiro. Deus não precisa de dinheiro não, porque Ele é dono de tudo. Salmos 24 não diz isso. Mas ser bem sucedido, meus irmãos, é nós termos uma vida fiel a Ele. É quando Ele nos buscar, nós podemos falar como Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é ser bem sucedido para o Senhor. É quando Deus nos resgatar, as pessoas chegarem lá e dizer, olha, esse lutou o bom combate. E eu me emociono de lembrar do reverendo José João, um homem de Deus, que eu posso com certeza dizer que ele foi um testemunho para a minha vida. E quantos outros nós temos aí? Será que quando nós partirmos, ou quando Jesus nos buscar, será que teremos feito a diferença, como tantos homens de Deus fizeram? O próprio George Miller, quando ele faleceu, milhares de pessoas foram em seu enterro. Meus irmãos, Deus tem nos orientado como viver nesse mundo. E assim como Ele orientou o seu povo para que entrasse na terra prometida, assim Ele tem nos orientado para o novo céu e para a nova terra, para a nova Canaã, para a nova Jerusalém.
que é aonde nós iremos quando Ele nos buscar. E lá, meus irmãos, não haverá pandemia, lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, lá haverá mais plena felicidade, porque nós estaremos ao lado do próprio Deus, louvando e exaltando o seu nome. Se já é maravilhoso louvar ao Senhor aqui, nós nem conseguimos imaginar como será muito melhor. É impossível nossa mente cair de imaginar como será melhor na Nova Jerusalém. Que nós sigamos combatendo o nosso bom combate, vivendo como o Senhor nos ensina, até que Ele nos busque para a Nova Jerusalém. Oremos. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Eu não sei qual área que às vezes você tem falhado um pouco mais. Eu sei qual área. Acredito que as 3 áreas eu tenho falhado. Mas coloque a sua vida diante do Senhor agora. Peça a Ele que Ele te ajude a viver de maneira que agrade a Ele, como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, com o coração, ó Deus, quebrantado, porque nós conhecemos a nós mesmos e sabemos que muitas vezes nós temos falhado diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque no nosso dia, muitas vezes, nós não abrimos mão de um lazer, não abrimos mão de um entretenimento, nós não passamos um dia sequer sem abrir o nosso WhatsApp. Mas há dias que nós não lemos a Tua palavra, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos o Teu povo. E o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos, ó Deus, viver de maneira que Te agrade. E nós Te louvamos porque o Senhor nos ensina na Tua palavra. Pai, que a gente venha ter uma vida de meditação na Tua palavra. Que em nosso dia nós venhamos ter esse tempo, Pai, onde nós leremos. Como diz os Salmos, ó Deus, a Tua palavra é tão doce, mais doce que o mel em nosso paladar. Que a gente venha se deliciar da Tua palavra, ó Deus, todos os dias e nos alimentarmos dela. Também, Senhor, nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas que levam a salvação àqueles que nos cercam. Aos nossos familiares, Pai, que não são convertidos, oramos por eles agora, Pai. Oramos, ó Deus, pelos nossos amigos que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Também, Pai, que eles venham conhecer a Ti e poder ter essa felicidade que nós temos, que só Cristo nos dá. Essa certeza da salvação. E sabemos que esse mundo está corrompido, mas haverá o dia que o Senhor nos resgatará. Também, Senhor, queremos fazer tudo quanto nele está escrito. Nos ajude, ó Deus, servir ao próximo, amar o próximo, sairmos da nossa zona de conforto e assim, ó Deus, caminharmos para a Nova Jerusalém quando o Senhor nos buscar. Entregamos, ó Deus, a vida de cada um de nós aqui nas Tuas mãos, nos molde, trabalhe em nossa vida para que a gente venha aparecer com Cristo. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, está encerrado. Que Deus abençoe.